Fala galera, hoje nós nos encontramos aqui em mais uma videoaula para vocês. E hoje a aula vai ser prática e teórica, com o sistema digestório. Já parou para pensar quantas vezes você se alimenta por dia? E também, ao ingerir um alimento, mesmo com os olhos vedados, você é capaz de sentir o gosto do alimento? Ou melhor ainda, o formato dele? Vamos fazer uma experiência muito simples. Vamos pensar aqui, nesse pequeno suspiro. Ao ingerir esse pequeno suspiro e deixar ali, por uns 2 ou 3 segundos, você é capaz de saber o formato dele e também o gosto. Mas como é possível se você não tirá-lo da boca e estava com o olho vedado? Tá, vamos para um outro experimento então. Aqui eu tenho uma goma de mascar. Olha lá que legal. Ela é em formato de cubo. E novamente você está com o olho vedado. E aí você introduz aí na cavidade bucal. Mas, novamente, você é capaz de identificar o formato dele, que é cubo. E também é capaz de saber que o gosto dele é tutti-frutti. Mas, como também, novamente, é capaz aí de saber o formato e também o gosto aí, dessa goma de mascar. Mais um experimento aí, ainda com doce, tá? Aqui, eu tenho outras pastilhas, como essas daqui, E aí, fazendo aí, novamente a ingestão, dessas pastilhas deliciosas aqui, vocês também são capazes de sentir aí, o gosto dessas pastilhas, bem como o formato, que é esse formato aqui, circular. Tá, tudo bem. Você falou do doce, mas tem aí alguma ideia para o salgado? Sim, tenho sim. Aqui, essas bolachinhas salgadas, se vocês colocarem na boca e deixar por uns 8 segundos, mas não vale engolir, hein? Vocês vão perceber que ela vai ficar levemente adocicada. Mas por que elas ficam levemente adocicadas? Isso tudo tem uma justificativa. Tem uma enzima que trabalha aí na cavidade bucal que converte o amido aqui, em um açúcar um pouquinho mais adocicado do que a maltose. Bem, essas e outras curiosidades vão ser aí, abordadas na aula de hoje. Então, lápis e um caderno na mão. É mais uma videoaula? Roda a vinheta! Voltando aqui para o estúdio de gravação, antes que comecemos lá falando sobre as características que envolvem aquelas curiosidades do início da videoaula, vamos pensar qual é o comprimento real aí do sistema digestório. Em um indivíduo vivo, ele possui aí de 5 a 7 metros de comprimento. Começando lá na cavidade bucal, passando pelo pescoço, tórax, abdômen, terminando lá no canal anal. Mas no indivíduo cadavérico, ele chega por volta ali de 7 a 9 metros. Por quê? Perdeu o tônus muscular, é um relaxamento da musculatura. Mas não para por aí essas características não. Lá no sistema digestório, ele pode ser representado pelo canal alimentar, que envolve boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, enfim. Já também nós temos aí as estruturas acessórias que vão facilitar a digestão dos alimentos, que seriam o quê? Os dentes, a língua, a vesícula biliar, o fígado, as glândulas salivares, o pâncreas, que é essa estrutura aqui. O sistema digestório tem 6 funções básicas, aí que todos deveriam saber. Por exemplo, a ingestão do alimento. Então, é colocar o alimento na boca, seja esse alimento líquido ou um alimento sólido. A segunda etapa seria a secreção. O que é secreção? Cerca aí de 7 litros de substâncias são eliminadas pelas nossas células do trato gastrointestinal. Essas substâncias seriam água, tampões, enzimas, são eliminadas diretamente aqui, no lumen do trato gastrointestinal. Uma terceira função seria a mistura e a propulsão. O bolo alimentar é misturado essas substâncias secretadas aí ao longo do trato gastrointestinal. Uma quarta função é a digestão. Mas o que é digestão? É a quebra do alimento em produtos que possam ser absorvidos pelo trato gastrointestinal. Uma quinta aí, função, do sistema digestório seria, então, aí, depois dessa parte da digestão, a absorção dos nutrientes, principalmente pelo intestino delgado. Parte que não foi absorvida pelo intestino delgado vai ser absorvida aí pelo grosso. Como é feita essa absorção? Pelas células epiteliais, ok?
depois passa para a corrente sanguínea. Se não passar diretamente para os vasos sanguíneos, pelos vasos linfáticos, principalmente aí a gordura, ok? E aí, por fim, substâncias que não foram absorvidas, por exemplo, as bactérias, as células lesionadas ou os alimentos não digeridos, enfim, vão ser eliminados na forma de fezes. Então aí, o último processo, defecação. Pois bem, começaremos agora pela cavidade bucal. Bem, é lá na boca que vai acontecer dois tipos de digestão. Digestão é a quebra do alimento em partículas que possam ser absorvidos pelo organismo. Bem, mas que alimentos seriam esses? Nós temos aí, ó, 4 principais macromoléculas, que seriam ácidos nucleicos, lembra? DNA e RNA, carboidratos, terceiro, proteínas e também os lipídios. Mas de todas essas substâncias, qual é a única que vai ser quebrada na cavidade bucal? Acertou quem falou? Carboidratos. Começa a sua digestão lá. Então, aquela brincadeira que eu disse sim para vocês. Coloque uma bolacha de salgada na boca. Vocês vão perceber que depois de 8 segundos ela vai ficar levemente salgada. Isso aconteceu por quê? Porque deu tempo da amilase salivar, que se encontra lá na cavidade bucal, quebrar o amido em maltose, que é um açúcar levemente adocicado. Maltose, para quem não sabe, é constituído por 2 glicose. Guarda assim, é mal, por quê? 2 glicose. Então vamos começar aqui, ó. Na cavidade bucal. A cavidade bucal ela é formada pelo teto, que é formado pelo palato duro. Então aqui essa estrutura é chamada de palato duro. Palato duro, ó. Vocês colocarem a língua lá no céu da boca, vocês vão perceber o quê? É duro, porque é formado, na verdade, por 2 ossos. A sua porção anterior, 2 terços anteriores pela maxila e 1 terço posterior pelo osso palatino, na verdade, pelos ossos palatinos, ok? Aí, mais ao fundo, nós encontraremos aqui nessa região, que eu vou estar marcando aí com uma pequena massinha, e é chamado aí de palato mole, que é constituído por musculatura, ok? Então aqui, ó, formando o teto da cavidade bucal, é chamado de palato. Então eu tenho dividido aí por palato duro e palato mole. Ao final do palato mole tem uma projeção que é a úvula palatina, muitos conhecem como sininho, enfim. Mas, na verdade, é a úvula palatina, no finalzinho, aí a úvula palatina, ok? Essa estrutura toda é muito importante, porque permite que o indivíduo ele coma e respire ao mesmo tempo, separando a cavidade bucal da cavidade nasal, ok? Então, aqui, ó, vocês podem estar percebendo, né? Então, a porta de entrada para a cavidade bucal, ela é chamada de vestíbulo da boca. O que é o vestíbulo da boca? Quando vocês passam a língua entre os dentes e os lábios, esse espaço é chamado de vestíbulo da boca, a porta de entrada da boca. Passou essa região, atrás dos dentes, já é a cavidade própria da boca. O teto é formado pelos palatos, né? Palato duro, palato mole. Ao final, essa projeção do palato mole é a úvula palatina. Já o assoalho é formado pela língua. A língua ela é muito importante, em que sentido? Primeiramente, né, ela é o órgão responsável aí por detectar os diversos sabores, então você que foi capaz aí de detectar, né, o sabor tutti-frutti, lembra? Trazendo aqui novamente, aqui, né, só respondendo aí por que foi tutti-frutti, né? Porque nós temos papilas gustativas lá na língua, que são responsáveis por detectar aí o sabor dos alimentos. E por que vocês foram capazes de saberem o formato aqui, ó, cúbico dessa goma de mascar? Justamente porque nós temos papilas táteis. Essas papilas táteis encontradas na língua, elas possuem o mesmo epitélio da pele, que é epitélio estraticado queratinizado, capazes de aumentar o atrito entre o alimento e a língua. E são capazes aí, ó, de detectar o formato. É por isso que os bebezinhos, eles colocam tudo na boca, mas tem que tomar cuidado, porque eles podem ingerir esses pequenos objetos. E aí acabar engasgando, enfim. Então tem que policiar, porque eles acabam identificando tudo pela língua. Então,
vocês lá no primeiro experimento, quando eu identifiquei lá na videoaula, por que vocês conseguiram identificar o formato do alimento? Por conta das papilas táteis, que têm o mesmo epitélio da pele. E por que fui capaz de saber o gosto do alimento? Por conta das papilas gustativas, que são capazes de converter um estímulo químico em um potencial elétrico, que vai ser conhecido lá no sistema nervoso central. Então ele faz a transdução do sinal, essas papilas gustativas. E nós temos papilas gustativas por mais diversos sabores. Por exemplo, doce, salgado, amargo, azedo e umami, que seria aí, ó, o saboroso, ok? Pronto. Aí então, nós temos na boca dois tipos de digestão. A digestão química, que é feita pela amilase salivar. Mas onde encontra-se a amilase salivar? Ela vem lá das glândulas salivares que a produzem. Nós temos 3 glândulas salivares maior, que é a glândula parótida, que fica entre a pele e o músculo masseter, a glândula submandibular e a sublingual, que fica abaixo da língua. Essas glândulas produzem saliva, que na verdade é contido por 99,5% de água e o resto por soluto. Esse soluto, ele tem bicarbonato, que serve para neutralizar substâncias ácidas encontradas no alimento. Encontra-se cloreto, encontra-se potássio, encontra-se a enzima amilase salivar. Em algumas glândulas aí produzem também a lipase lingual. Só que essa lipase só vai se ativar aqui, ó, no estômago, em pH ácido, porque ela serve para quebrar lipídios. Pois bem, essa amilase, ela quebra o amido em maltose, o açúcar que é mais doce, ok? Vai começar pelos dentes. Os dentes, através dos incisivos centrais e os incisivos laterais, vão e rasgam o alimento. Na sequência, os caninos dividem. E aí, então, os premolares e os molares trituram o alimento. Enquanto isso, a língua facilita o alimento ele ser misturado com a saliva. E aí também ajuda na deglutição. Essa deglutição é voluntária. Nós vamos partir agora para a região da faringe. A faringe é órgão comum ao sistema digestório e ao sistema respiratório. Pois bem, quando o alimento chegar na faringe, lá nós vamos ter receptores. Esses receptores vão se comunicar lá com o bulbo. Lá no bulbo, faz parte lá do tronco encefálico, vão mandar ali, ó, respostas para o palato, tanto para o palato mole como para a úvula palatina, para que eles subam em direção à cavidade nasal, impedindo que o alimento ele vá em direção à cavidade nasal, a parte nasal da faringe. Essa deglutição é chamada aqui, ó, de deglutição involuntária. Nós temos 3 tipos de deglutição. A primeira deglutição é a voluntária, quando o alimento ele passa da boca para a faringe. A segunda deglutição é chamada de deglutição involuntária, ou faríngea, porque o alimento ele vai sair da faringe em direção ao esôfago. Na faringe só acontece um tipo de digestão, que é a deglutição involuntária. Já no esôfago, que é toda essa tubulação aqui, ó, toda ela de 25 centímetros, também só vai acontecer a deglutição involuntária. Ou seja, só acontece digestão mecânica. Então, na boca aconteceu digestão química e mecânica. No esôfago só acontece também a digestão mecânica, assim como aconteceu na faringe. O esôfago, ele vai possuir no seu final, na sua porção final, musculatura lisa. Essa musculatura lisa já garante um outro tipo de digestão mecânica, que é chamado de peristaltismo. Quando chegar a nível de abdômen, ele vai se dilatar, formando aí, ó, o estômago. É lá no estômago que tem o ácido clorídrico. Esse ácido clorídrico ele é necessário para o funcionamento de uma enzima que quebra proteína. Mas vamos lá entender como que é a organização do estômago. O estômago ele tem 3 porções. Vamos lá? Então aqui, ó, algumas porções do estômago. O estômago ele se comunica com o esôfago
via essa estrutura que é chamada de cárdia. Encontraremos essa parte dilatada, que é chamado de fundo do estômago. Por que é chamado de fundo do estômago? É chamado de fundo do estômago porque o alimento ele pode permanecer ali por até 1 hora sem sofrer a ação do suco gástrico, sofrendo ainda a ação da amilase salivar que veio lá da boca. Aqui não, o movimento peristáltico é lento com relação às outras estruturas do estômago. Então aqui é chamado de fundo, porque ele pode permanecer ali o alimento por até 1 hora, ok? Na sequência, outra porção aqui, ó, que ocupa a maior parte da porção aí do estômago, é chamado de corpo. Aqui sim, aqui vai acontecer movimento peristáltico intenso. E aqui nessa região nós vamos encontrar várias células, que são chamadas as células secretoras de muco. Esse muco ele serve para proteger a parede estomacal contra a ação corrosiva do ácido clorídrico. A gente tem que pensar assim, ó. Aqui também é constituído por musculatura, mas por que o ácido clorídrico é capaz de dilacerar a carne do alimento, mas não vai dilacerar essa carne do estômago? Justamente porque nosso estômago produz muco, que é uma camada protetora, ok? Além disso, nós vamos encontrar aqui no estômago outras células, por exemplo, as células principais gástricas, que são responsáveis pela produção do pepsinogênio, que é uma enzima que em contato com o ácido clorídrico é capaz de se transformar em pepsina, que é a enzima que degrada a proteína. Então, pepsinogênio é inativo, mas em contato com o ácido clorídrico quebra proteína. Outras células que eu vou encontrar aqui são as células parietais. Guardem bem essas células parietais. Essas células, elas produzem um fator intrínseco. O que é esse fator intrínseco? Ele é necessário para a absorção da vitamina B12 lá no ilho, que é a porção final do intestino delgado. Qual a importância da vitamina B12? Na formação da hemoglobina, ou seja, a hemoglobina faz parte da hemácia e é responsável, então, pelo quê? A hemácia é responsável pelo transporte do oxigênio. Sem a vitamina B12, o indivíduo pode cair num quadro clínico chamado de anemia perniciosa, ok? Além disso, essas células parietais também produzem ácido clorídrico. Além disso, nós temos também as células secretoras de gastrina, que estimulam aí a liberação de ácido gástrico. O ácido gástrico seria quem? O ácido clorídrico, ok? E aí, aqui na porçãozinha final, nós temos aí a parte pilórica, que é dividida aí em antro pilórico. E aqui, ó, nós temos o piloro, que tem, ó, o esfíncter pilórico, ok? Que vai controlar o esvaziamento gástrico, em direção aqui, ó, ao duodeno. Duodeno é a primeira porção do intestino delgado. O intestino delgado é um longo tubo que tem em torno aí de uns 4 metros mais ou menos de comprimento. Só que o duodeno, ele é menorzinho, tem 20 centímetros. Mas não é porque ele é menor que o faz menos importante. Ele é muito importante. Porque essa região não pode ser retirada, não. Ali, ó, o duodeno é onde acontece a maior parte da digestão. É essencial essa parte, essencial essa porção. Ali vão chegar enzimas do pâncreas, vão chegar a bile, que é um detergente natural emulsificante que vai quebrar as grandes gotículas em pequenas gotículas. Além disso, vai chegar o suco entérico, que são as enzimas que degradam carboidratos, principalmente, e outras substâncias aí, como ácido nucleico. Então, ali acontece a maior parte da digestão, porque a absorção vai ficar a cargo de quem? Jejum e ilho. O intestino grosso absorve praticamente poucas quantidades aí de substâncias e pouca água, porque quem absorve a maior parte das substâncias? Jejum e ilho. Mas quem faz a maior parte da digestão? Com certeza, a absorção quem faz jejum e ilho.
Quem faz a maior parte da digestão? O duodeno. Então, ó, intestino delgado é o principal aí, ó, contribuinte na digestão. Vamos lá, então? Então, aqui, ó, o duodeno vai estar recebendo o ducto colédoco, que vai estar trazendo a bile, o ducto pancreático, vai estar trazendo suco pancreático, contém enzimas que vão degradar ácidos nucleicos. O que é o ácido nucleico? RNA e DNA, vai estar degradando lipídios, vai estar degradando proteínas e carboidratos. E o próprio suco entérico, que é da parede intestinal, ok? Vamos ver aqui, ó, como que a bile, ela chega até o duodeno. Vamos estar observando, né, o fígado. O fígado, para quem não sabe ainda, é uma glândula muito pesada. Ela vai estar pesando em torno aí de 1,4 kg. E ela vai perder aí em tamanho apenas para a pele. No caso da vesícula biliar, ela é um saco em forma de pera e vai estar localizada em uma depressão na face posterior do fígado. O que nós vai nos interessar agora no momento vai ser, ó, como que eu consigo liberar através do ducto colédoco a bile até chegar aqui no duodeno. Para isso, então, vai começar lá nos canalículos bilíferos, estruturas que eu não consigo visualizar aqui. Desses canalículos, né, que são pequenos ductos entre os hepatócitos, que vão coletar a bile produzida por eles. Essa bile vai passar por ductos biliares e em seguida para os ductos biliares. Esses ductos biliares vão se unir para formar o ducto hepático comum, no final das contas. Esses são os ductos, né, hepático comum. O ducto hepático comum vai se juntar com um ducto cístico que vem lá da vesícula biliar para formar, então, o ducto colédoco, que é essa estrutura aqui, ó. Do ducto colédoco, ó, percebam, tá aqui, né? Vai se juntar, então, com o ducto pancreático, ok? E uma curiosidade aí da bile é que ela é produzida aí em torno de 800 a 1000 ml, né, 1 litro, né, diariamente pelos hepatócitos. Na verdade, ela é constituída por água, sais biliares, colesterol e um fosfolipídio que é chamado aí de lecitina, né? E também tem pigmentos biliares e vários íons. O principal pigmento dela é a bilirrubina. A fagocitose aí dos eritrócitos envelhecidos vai liberar ferro, globina e bilirrubina. O ferro e a globina, elas são recicladas, mas a bilirrubina é secretada na bile e, por fim, é decomposta aí no intestino. Um dos seus produtos de degradação, a estercobilina, dá às fezes aí a sua coloração marrom normal, né? Então, por que é verde? Na verdade, é verde porque tem a constituição aí da bilirrubina. E assim, uma outra curiosidade, embora, né, os hepatócitos liberam a bile continuamente, elas vão aumentar a produção e a secreção, né, quando o sangue do sistema porta aumenta mais sais biliares. Assim, conforme a digestão e a absorção prosseguem no intestino delgado, a liberação da bile aumenta. Entre as refeições aí, né, no caso, depois que a maior parte da absorção ocorreu, a bile ela vai voltar para dentro aí da vesícula biliar para ser armazenada, porque o músculo esfíncter da ampola hepato-pancreática, né, que vai estar aqui, ela vai fechar. E aí, para entrada no duodeno. O esfíncter ele vai circundar a ampola hepato-pancreática. Quem que é ela? Faz comunicação lá do ducto aqui colédoco com o ducto pancreático. Outras informações aqui do fígado nós podemos observar aqui, ó, com essa numeração aqui 49. Essa estrutura aqui e essa aqui, ó, esse que é a veia porta e essa estruturinha vermelha aqui, ó, é a artéria hepática. O fígado ele vai receber aí sangue de duas fontes, pela artéria hepática, né, que é assim vermelho aqui. A artéria hepática ela vai obter sangue, né, pela artéria hepática ela obtém sangue oxigenado, já, né, pela veia porta, aqui, pela veia porta do fígado, ela recebe sangue venoso, contendo nutrientes recém-absorvidos, fármacos e também aí, possivelmente, micro-organismos e toxinas do canal alimentar.
Ramos, tanto da artéria hepática quanto da via porta do fígado, levam o sangue para os vasos aí sinusoide hepático, onde o oxigênio e a maior parte dos nutrientes e determinadas substâncias tóxicas são absorvidas pelos hepatócitos. Nós podemos estar observando o pâncreas, né, localizado logo abaixo aí do estômago, né? Tem 3 porções, que é a cabeça, o corpo e a cauda, ficando entre o duodeno e o baço. Aqui podemos observar o ducto pancreático e também podemos estar observando aí o ducto pancreático acessório. O ducto pancreático levando aí, né, o suco pancreático. Esse suco, que é claro, incolor, ele vai constituir principalmente de água, alguns sais, bicarbonato de sódio e várias enzimas. Esse bicarbonato de sódio ele vai dar ao suco pancreático um pH ligeiramente alcalino, que vai tamponar o suco gástrico lá no quimo, no qual vai interromper a ação da pepsina no estômago e vai criar um pH apropriado para a ação das enzimas digestórias no intestino delgado. As enzimas no suco pancreático vai incluir uma enzima para digerir o amido, que é a amilase pancreática, várias enzimas que digerem proteínas em peptídeos chamados de tripsina, quimotripsina, carboxipeptidase e elastase. A principal enzima que digere triglicerídeos em adultos é chamada de lipase pancreática, e as enzimas que digerem ácidos nucleicos são chamadas aí de ribonuclease e desoxirribonuclease, que vão digerir os ácidos nucleicos, RNA, né, e o ácido desoxirribonucleico, DNA e nucleotídeos. Depois que o alimento ele é, então, digerido, ele vai ser absorvido. Mas o que vai ser absorvido? Os micronutrientes, por exemplo. Quem é o micronutriente do carboidrato? Glicose ou os monossacarídeos. Vamos pensar assim. Do lipídio, ácido graxo. Da proteína, aminoácido. E dos ácidos nucleicos. Vamos pensar lá. Dos ácidos nucleicos, nós temos aí, então, os nucleotídeos. Ok? Então, eles serão absorvidos. A sua maior parte acontecerá aqui, ó, no jejum e no íleo. Também a água. Quase 90% da água é absorvida no intestino delgado. E o intestino grosso? O intestino grosso faz então a absorção do que não foi absorvido lá no intestino delgado. O intestino grosso é dividido em cepo. Ligado ao cepo, nós temos aqui, ó, o apêndice vermiforme. Vermiforme porque é um pequeno verme. No cepo, aqui, ó, nós temos o ósseo ileal, que faz comunicação com o íleo do intestino delgado. Continuando, colo ascendente, colo transverso, colo descendente, colo sigmoide e o reto. São quase 10 centímetros de reto. Do reto, canal anal, e a expansão que sempre fica fechada, a não ser quando seja o momento da defecação, que é o ânus. O ânus ele tem dois esfíncter. O esfíncter anal interno, que não é voluntário, é involuntário. O esfíncter anal externo, esse sim é voluntário, está sob o nosso controle, com exceção das crianças, até mais ou menos os 2 anos, cuja inervação ainda não está completamente mielinizada. Aí a necessidade de estar utilizando fraldas. Aí, após um certo período, acontece já uma mielinização, né, dos neurônios responsáveis por essa área, então aí eles têm um controle do próprio esfíncter anal externo, ok? Então, aqui, ó, ao longo nós podemos observar o quê? Os apêndices omentais, ou, né, antigamente chamado como os apêndices aí, epiploicos. Ao longo podemos observar as tênias do colo e as saculações ao longo do intestino grosso. Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Se gostaram, não esqueça, dê um like nos nossos vídeos e também se inscreva no nosso canal. Aproveito para falar, ativem o sininho para acompanhar as próximas videoaulas. Até lá!